esteja abençoando a vida dos irmãos e aquelas pessoas que estão nos ouvindo nesse instante. Hoje nós vamos ver que orar é se comprometer. Nós vamos ver a vida de um grande homem que foi usado por Deus, e esse homem realmente estava comprometido com o Senhor, que foi Moisés. Vamos ver que Moisés, ele foi um homem de oração. Moisés era aquele homem que orava em todo instante, a cada momento, todos os momentos, ele estava intercedendo por todas as pessoas. Moisés foi aquele homem que orou por Faraó e pelo povo ali do Egito. Moisés intercedeu pela vida da sua irmã Miriam, quando ela contraiu uma lepra. Nós sabemos que naquela época a lepra era uma doença contagiosa. E ele não deixou de interceder pela vida da sua irmã. Vamos ver que Moisés, ele sempre estava ali intercedendo, colocando o povo na presença do Senhor. Orou por aquelas pessoas que foram ali na terra de Canaã, a vida dos espias, que foram ali visitar aquela terra. Ele esteve ali intercedendo por eles também. Este temeu ter que enfrentar os gigantes. Então nós sabemos que, principalmente, quando foi na terra de Canaã, foi visitar ali, nós sabemos que aquele povo temeu. Mas Moisés colocou eles na presença do Senhor. Moisés orou pelo povo, quando este foi atacado por serpentes venenosas. Moisés orava e o Senhor falava com ele, face a face, como quem fala com seu amigo. Está lá em Êxodo, capítulo 33 e o verso 11. No texto relacionado, vimos que Moisés subiu ao monte Sinai para receber a lei do próprio Deus. Ele recebeu, a lei ali sobre os 10 mandamentos. As Escrituras dizem que esse encontro entre Deus e Moisés durou longos dias, quer dizer, durou muito tempo, Foi 40 dias e 40 noites, que ele esteve ali orando e falando com Deus. Enquanto isso, o povo que havia permanecido no deserto não conseguia suportar a ausência do seu líder por tanto tempo. Então nós vimos que aquele povo, era um povo desobediente ao Senhor, porque quando o líder saía, da presença deles, ali eles começavam, a fazer coisas erradas, coisas que realmente não estavam agradando ao Senhor. Nós vimos que aquele povo chegou ao ponto de fazer um bezerro de ouro. O povo então se voltou para Arão. Então nós vimos que aquele povo, eles estavam tão revoltados, que ali eles foram pedir, falar com Arão, falar assim: olha, Moisés foi, saiu da nossa presença e está demorando tanto. Eles começaram ali, eu creio que eles começaram a reclamar, da ausência de Moisés. Levanta-te, faz para nós um Deus que vá à nossa frente. Então eles pediram a Arão, que ali fizessem aquele bezerro de ouro, porque não sabemos o que aconteceu, com Moisés, que está demorando tanto. Eles começaram a reclamar, o homem que nos tirou da terra do Egito e nos abandonou. Está lá em Êxodo 32 e 1. Então nós vimos que aquele povo era um povo ingrato, um povo rebelde, Então nós sabemos que o líder, ele sempre tem que estar ali na frente. Eu entendo assim que ele deve estar orientando, dirigindo as pessoas, Porque quando o líder sai da presença do povo, aí o povo começa, a cometer pecado, fazer só coisas erradas, Então eles começaram
a adorar aquele bezerro de ouro, que não foi do agrado de Deus. Então, apesar de todos os milagres, né, que eles viram, a saída triunfal lá do Egito, As pragas, né? Deus mandando as pragas, parando com as pragas, Deus fazia acontecer, fazia cessar, né? O povo ainda não sentia seguro, né, de ter que andar, de ter que obedecer um Deus que eles não podiam ver, não podiam tocar, não podiam manipular. Até hoje, né? As pessoas querem um Deus que está ali na frente, que elas podem ver, podem orar, falando, olhando para Ele, pode tocar, pode manipular. Então, não mudou muita coisa. Então, nós vimos que os israelitas pediram um Deus com D minúsculo, né? Que fosse acessível, que tivesse ali diante deles. E Arão então lhes fez um bezerro de ouro. Mas eu fico me perguntando, por que um bezerro de ouro, né? Na verdade, os estudiosos não chegaram a um consenso ainda sobre isso, né? Uns falam uma coisa, outros falam outra. Para alguns, Arão ele inventa, né, aquele Deus absurdo como uma imagem aleatória, alguma coisa que deu na cabeça dele na hora, e ele então pega ali os ouros, né, das pessoas, o ouro, e faz ali aquele bezerro de ouro. Mas quando ele foi isso que ele falou, né, quando foi questionado por Moisés, lá capítulo 32, versículo 24, quando eles trouxeram a mim, coloquei o ouro no fogo, saiu esse bezerro. Simples assim. Simples demais. Ou o que aconteceu? Ou Arão estava mentindo, ou aquele bezerro tinha um sentido, né, para ele ali. E alguém já disse que a religião egípcia, a imagem do bezerro representava o deus Apis. Então, se for verdade, né, o povo estava trocando ali o grande eu sou por um bezerro de ouro, ou seja, a imagem de um outro Deus que eles tiveram contato, né, lá no Egito. Então, apegado, né, a tradições antigas, apegado a costumes antigos, que não era do povo de Deus. Mas muitas vezes ocorre conosco também, de nos apegarmos a coisas que não é nosso, não é do nosso Deus. Esse episódio, Edith, revela muito sobre a natureza humana. Verdade. Não é verdade? Nós somos constantemente tentados a trocar o Deus verdadeiro, né? O Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, revelado nas Escrituras, que jamais será uma extensão de nós mesmos, dos nossos sonhos, das nossas vontades. Deus, Ele é Deus. Segundo um estudioso aqui, ele fala que o verdadeiro Deus, que a Bíblia fala, é totalmente outra pessoa, diferente de nós. Isso significa dizer que Deus é totalmente diferente de nós, seres humanos, no que pensamos, sentimos, desejamos, compreendemos e realizamos. Desse modo, Deus não é um ser a ser descoberto pelos humanos, a fim de obter alguma coisa dele, alguma divindade. Nós só podemos saber quem é Deus porque Ele se revelou para nós. Ele se revelou. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo, com os hebreus. Deus se revelou para ele de forma tão maravilhosa, como nós comentamos, né? Ali as pragas, abriu. Edith, você já imaginou o que é aquilo? Passar no meio daquele rio tão grande, a seco. Gente, é maravilhoso, e tantas outras coisas. O que Deus fez, e o povo ainda aqui troca ele por um ídolo. Essa é a razão que torna chocante. A gente fica assim. Mas não é diferente de nós hoje, como nós já comentamos, né, gente? Não é diferente. Então, continuando aqui, né? Deus, Ele mesmo falou, né? Eu sou
que sol. Mas nós vimos que o povo hebreu, né, eles trocaram, né, como já foi falado aqui, né, a Deus por um ídolo, né? Simplesmente foi um boi, né, que com capim, né, um bezerro, por outra coisa qualquer. Nós vamos ver que hoje não é diferente, né? Quantas pessoas que trocam a Deus, né? Eu não vou falar aqui um bezerro, mas por outras coisas, né? Materiais, né? Que muitas vezes, né, deixam Deus de lado, né, para buscar em outras coisas. Nós vamos ver que essa mesma perplexidade foi demonstrada pelo rei Davi. Assim trocaram a sua glória pela imagem de um boi que com capim, estava em Salmo 106, verso 20. O que Davi está dizendo é que ao trocar Deus por um ídolo, não foi Deus que saiu perdendo, mas sim o povo. Então Deus, né, ele não saiu perdendo nada, né, no meio dessa história. Quem saiu perdendo foi o povo, né, que trocou, né, fazendo ali aquele bezerro de ouro. Isto é da sua posição privilegiada de ter conhecido o verdadeiro Deus. Então nós vimos que aquele povo, né, eles não reconheceram, né, realmente o Deus verdadeiro, né? Um Deus que realmente, né, é aquele que merece toda a nossa honra e a toda a nossa glória, né? Ao trocar Deus por um ídolo, o povo optou por uma condição existencial muito baixa, né? Abrindo mão da sua verdadeira vocação. Isso nos ensina muito a respeito da grande necessidade, da grande responsabilidade que temos diante da vida, pelo fato do Evangelho de Jesus ter entrado em nossos corações. Então nós vimos que Jesus, né, ele demonstrou, né, o seu amor, né, dando sua própria vida, morrendo em nosso lugar, né? Nós vamos ver que Deus, né, ele deixou a sua glória, né, e abriu muitas coisas em nosso favor. E muitas vezes, né, assim como aquele povo naquela época não reconheceu, né, trocou Deus, né, simplesmente fazendo aquele bezerro, e hoje não é diferente, né? Muitas pessoas trocam a Deus por outras coisas. Nós sabemos que tudo aquilo, né, que nós, né, colocamos, né, no lugar de Deus, né, muitas vezes é uma adoração em vão, né? Porque Deus, ele não vai receber, né? Porque a Bíblia mesmo fala que só Ele que é digno de toda a nossa honra, de todo o nosso louvor, e é aquele que merece, né, a nossa adoração. Trazendo para nós, né, como já começamos a compartilhar aqui, nós conhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E agora? Agora isso vai trazer, né, profundas implicações para a nossa maneira de viver. Porque a partir do momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, Ele vai ter domínio sobre as nossas vidas. E nós vamos querer, né, imitar Jesus, que esteve aqui nesse mundo fazendo a vontade do Pai. Jesus amava fazer a vontade do Pai. Ele disse: a minha comida, a minha bebida, é fazer a vontade de Deus. Então Deus espera de nós, salvos por Jesus Cristo, que nós estejamos aqui com uma maneira de viver diferente daqueles a quem Deus ainda não se revelou, aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Seja feita a tua vontade, né, e não a minha vontade. Essa foi a oração de Jesus, né? No momento mais triste da vida dele. Muito difícil dele. Bom, a partir desse episódio, aqui do versículo 30, capítulo 32, versículo 7, fala assim: vai, desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. O teu povo, não é o meu povo. Vê que a situação aqui, Deus estava irado com aquela situação toda. Mas é de se irar mesmo, ficar humanamente falando, porque Deus é Deus, né? Mas depois de ele ter feito tudo aquilo, o povo ainda faz um bezerro e começa a adorar, né?
Deus ali tratando eles com caviar, tratando eles tão bem, e Pão eles dos fazem anjos. isso. A Bíblia diz que eles comiam o pão dos anjos. Pois é, e eles fazem isso. Deus estava irado mesmo, e falou até em repudiar, sarcasticamente ele falou aqui, ó, o teu povo, ou seja, Deus jogou a obra lá do êxodo, daquela libertação ali para cima de Moisés. Deus chama Moisés para dentro do problema, para que Moisés sentisse. Não que Deus não soubesse o que Moisés estava sentindo no seu coração. Deus sabia, mas Deus queria ver ali o comprometimento. Deus que é onisciente, Deus que tem consciência de tudo. Ele sabia o que se passava no coração dele. Entretanto, Deus quer que Moisés também saiba. Verdade. Porque a idolatria, ela ira tanto Deus, porque ela nos rebaixa. Ira Deus A idolatria rebaixa o homem. rebaixa. Você vê lá o que a Bíblia diz, né? Tornam-se semelhantes a eles, os que tais coisas praticam. A Bíblia diz que dá a descrição, né? Que o ídolo tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não pega, então ele fica ali, né? E aqueles que o adoram tornam-se semelhantes a eles. Eu fico vendo, Edith, hoje em dia, né, a Bíblia lá em Romanos 12:1 fala, não vos conformeis com esse século. Né? E a gente tem visto hoje em dia tanta gente, até infelizmente esses dias eu ouvi algo que me entristeceu, de alguém falar que, de alguém que achar que o que está acontecendo hoje em dia, formas de vida, que é normal. Falei, mas como é que a gente faz com Romanos? Romanos capítulo 1 ali. Como é que a gente faz? Da Bíblia, né? Como é que a gente faz? Eu só falei pra ela. Mas eu não vou saber te explicar. Falei, mas espera aí, mas como é que você vai fazer com Romanos lá? Como assim? Deus não aceita. Deus é santo e requer que seu povo seja santo. Ele é um Deus único e verdadeiro. Né? Eu só tenho um Deus. Só um, não há outro. A idolatria rebaixa o homem e faz com que ele viva muito abaixo, igual nós comentamos aqui, abaixo daquilo que Deus está oferecendo. Deus que isso. Né? Deus está oferecendo grandes coisas para nós. Então Paulo, escrevendo aos romanos, vai dizer que a baixeza moral da sociedade romana era em grande parte decorrente do pecado da idolatria. Então ele chamou isso de baixeza. Lá em Romanos 1, 19 a 25, os irmãos podem ver lá, Paulo fala severamente contra a idolatria. Então nós vimos que, assim como foi com Abraão, lá em relação a Sodoma, né, e Gomorra, Deus também tomou a decisão de compartilhar com Moisés. Né? A gente falava sobre o relacionamento entre Abraão, né? Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, na lição passada nós falamos sobre isso. E não quis fazer sem antes comentar, né? Compartilhar com Abraão. E aqui Deus também compartilha com Moisés que vai destruir o povo por causa daquele pecado obstinado. Está lá em Êxodo 32, versículo 9. Então, há boas razões para nós acreditarmos que Deus estava desafiando Moisés a orar. Deus colocou Moisés num canto, né, como a gente disse assim. Ele não tinha opção a não ser orar e clamar pelo povo. Foi exatamente isso que aconteceu. Então nós aprendemos com Moisés que nas horas difíceis, que a gente não vê solução, é hora de orar. Aprendemos que as nossas orações, elas expressam nosso compromisso com Deus, nosso relacionamento com Deus. Então a oração de Moisés revela o quanto ele amadureceu. Desde o dia em que Deus chamou ele lá, né, na casa do seu sogro, até aquele dia, ele amadureceu muito no seu relacionamento com Deus. Ele, naquele momento que foi chamado, ele não queria aceitar a responsabilidade, mas agora ele assume responsabilidade diante do povo. Ele tenta convencer a Deus de todo modo, né, a não destruir aquele povo. Exatamente como ele fez lá no passado. Ele tentou convencer Deus que ele não era a pessoa certa. Mas agora ele já assumiu.
A missão é minha, reflexo do Senhor. passado. Este povo é meu povo, este povo é meu povo, então salva este povo. E eu fico vendo também a intimidade de Moisés com Deus era tão grande, né, que depois ele estava no rosto dele a glória de Deus que tiveram, porque aquele véuzinho resplandecia. Então, já pensou? Nenhum outro, né, teve essa experiência que Moisés teve. Ninguém. Êxodo 32, ele desafia o próprio Deus dizendo: mas agora perdoa-lhe o pecado, ou caso contrário, risca-me do teu livro. Já pensou? É muita coragem. Nossa, muita coragem. Então Moisés falava com Deus o seguinte: ou você perdoa esse povo, ou apaga-me, né? Moisés não pede apenas para ser excluído. Mas Moisés, a palavra lá no hebraico, a gente não tem muita noção, porque, né, não tem conhecimento hebraico, mas segundo o autor aqui, diz que ele pede a Deus para ser esquecido, né? E Deus não se intimidou diante da atitude de Moisés. E deixou claro: riscarei, versículo 33, capítulo 32, riscarei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. Eu não vou riscar seu nome, você que pecou. Eu vou riscar do meu livro aqueles que tiver pecado contra mim. Então nós podemos ver aqui o quê? A figura de Jesus lá na cruz, quando ele assume os nossos pecados, né, para garantir a nossa salvação. Jesus ali na cruz, ele foi apagado. Toda a luz do mundo, aquele momento foi apagada. A Bíblia diz que houve trevas e escuridão. Por quê? Porque naquele momento é o símbolo do pecado que estava sobre Jesus, né? E Jesus, então, ali ele foi contado entre os pecadores. Isso nos ensina que oração e compromisso andam juntos. Então, aquele que obedecer ao Senhor receberá as bênçãos do Senhor, né? Aquela pessoa que tem compromisso com o Senhor, alguém já disse que Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, né? Então, foi lá na cruz que Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós só oramos de verdade por aquilo com o qual nós comprometemos. Isso é muito prático, né? Por quem você ora? Por aqueles que você mais ama. Que nós começamos a orar, a gente já vai lembrando, né, dos nossos familiares e tal. É claro que chega um momento, por causa do nosso compromisso, chega um momento da nossa oração que nós lembramos dos pedidos lá do grupo, os pedidos dos amigos nos fazem, mas as primeiras pessoas pelas quais nós oramos são os nossos familiares, são aqueles que estão perto de nós. Então é bastante ligado isso aí. O que nós podemos aprender aqui também, um outro tópico aqui, aprendemos que nossas orações precisam espelhar o propósito de Deus. Ou seja, Moisés, ele intercedeu pelo povo, né, Tite? Ele aqui inicia pela história da salvação. Moisés, em sua oração, se referiu à maneira como Deus havia redimido o seu povo, como Deus tirou ele de lá, né? Tirou da escravidão. Ele ia tornar aquele povo que era escravo em uma nação, em um povo que não seria mais escravo. Libertou eles do Egito e lembrou também das promessas que foram feitas aos patriarcas. Então aquilo ali tudo, o que Moisés estava querendo dizer é que havia muita coisa em jogo. Não é simplesmente matar o povo no deserto, seria fora de tudo aquilo, de todos os propósitos, de todas as promessas. Uma vez iniciada a obra da salvação, precisava ser completa. Se Deus deixasse o seu povo perecer no deserto, isso poderia ser interpretado muito mal, né? O que as outras nações iriam falar? A mão forte que Deus tirou o seu povo, simplesmente para levar ele para o deserto e matar eles? Então era isso que Moisés estava aqui chamando a atenção, ele falando. Isso poderia ser interpretado como um sinal de incapacidade de Deus em concluir o seu projeto de salvação. E é por isso que Moisés baseou a sua oração inteiramente nos propósitos de Deus.
e não na tentativa de justificar o povo do seu pecado. Ele não queria justificar o povo ali do seu pecado. Ele não tem justificativa. Não né? tem, pecado não tem como justificar. Pecado é você reconhecer que pecou, que errou, clamar a misericórdia de Deus. Moisés orou implorando com base naquilo que Deus havia feito e prometido fazer. A oração de Moisés aplacou a ira de Deus. Orar é nos comprometer com os propósitos de Deus. Então nós vamos ver aqui, né? Nós podemos aprender, né, com Jesus, né? Que é aquele que sempre está intercedendo por cada um de nós. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ao escrever lá a carta aos Romanos, ele diz: quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Ou seja, aqueles quem Deus escolheu, é Deus que os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual hoje está sentada à direita do Pai e intercede também por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está lá em Romanos, capítulo 8, versos 33 a 35 e 38, 39. Então, é uma coisa, né, que nós precisamos saber. Se nós pertencemos a Jesus, olha que maravilhoso, Jesus intercede por nós. Que oração linda, né? A oração lá do capítulo 17 de João, quando Jesus fala: não oro somente por estes, mas eu oro por aqueles. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Ele nos convida, esse Jesus que tem todo amor por nós, nós somos seu povo santo, a sua geração eleita. Ele nos convida a unir a Ele no compromisso com o povo de Deus, no reino de Deus aqui na terra. Então, orar é nos comprometer. Moisés assumiu riscos ao orar. Eu gosto muito da declaração de Dallas Willard. Ele fala: a oração é uma conversa com Deus a respeito de coisas que nós vamos fazer juntos. Chegamos aqui ao final então de mais um estudo, quando nós vimos aqui, aprendemos com Moisés, oração e compromisso andam juntos. Vamos caminhar, né, para a próxima lição, ainda continuando no tema sobre oração. Desejamos a todos uma boa semana, que o Senhor continua nos livrando do mal, continua cuidando do seu povo. Amém? Deus abençoe a todos.